Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo o entendimento. Amém. Bora para cima para mais um vídeo. Glória ao nome de Jesus por isso. Nível de número 97. Para você que está entrando agora no canal, significa que no canal seja fonte, louvor, frase, palavra e bom humor. Tem 97 louvores, 97 frases de reflexão e, depois desse vídeo de hoje, 97 mensagens bíblicas, tá bom? Então já tem bastante conteúdo aí para quem se interessa em crescer na presença do nosso Deus. Amém? Já pegue a sua Bíblia, vai abrindo ela aí em Zacarias, capítulo 4. E hoje nós vamos somente ler o versículo de número 7 para embasar a mensagem do dia de hoje. Lembrando que estamos aí na série agora, Zacarias, tá bom? Tratando Zacarias, o capítulo 4 todo. Tem 14 versículos e hoje vamos tratar somente o versículo 7. Beleza pura? Bora para cima. Enquanto você procura, quero agradecer a você, novo inscrito no canal. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar. Beleza pura? E tem mais alguma coisinha? Não sei. Você que deseja crescer, se desenvolver na presença de Deus. Irmão Cleber, eu tenho anos de crente, nunca li a Bíblia toda. Me comunique. Irmão Cleber, eu tenho anos de crente, sinto que eu, desde a época que eu me entreguei a Jesus, eu não cresci, eu não me desenvolvi. Me comunique, tá bom? Que eu vou estar lhe apresentando um grupo de WhatsApp que já tem mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas crescendo diariamente. Algumas delas já estão indo para a segunda vez que estão terminando a Bíblia toda. Outras já estão pregando. Você quer isso para a sua vida? É só me comunicar que eu vou lhe direcionar diariamente, tá bom? Principalmente para você que está vivendo uma vida, sente que está sem uma direção de crescimento. Trate esse vídeo como uma resposta de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos lá. Não esquece, vai abrindo aí. Zacarias capítulo 4, versículo de número 7 vai ser o texto de hoje. Vou estar apresentando este livro aqui, ó. Os Milagres de Jesus. É do Charles Haddon Spurgeon. Mensagens de fé, esperança e salvação. Você vai perceber que normalmente eu apresento às vezes alguns livros repetidos e outros que eu não apresento mais. Por quê? Porque tem alguns que eu já vendi e tem outros que eu ainda não vendi, tá bom? Então é sempre bom estar repostando esses vídeos aí para você ter uma noção dos livros que eu tenho, dos livros que eu não tenho. E para que, irmão Cleberson, a venda desses livros? Para manter o meu trabalho de pé, tá bom? Você que quer que eu continue ajudando pessoas a ler a Bíblia toda, crescer e se desenvolver espiritualmente, compre livros na minha mão e você vai estar ajudando a manter essa obra de pé. Amém? Bora lá. Os Milagres de Jesus, volume 1. Esse livro aqui tem 3 volumes, tá? Mensagem de fé, esperança e salvação. Vamos lá. Quanto mais se lê e estuda Spurgeon, tanto mais se enche de admiração por este pregador dos tempos, notavelmente dotado. O Sr. Spurgeon era um mestre da palavra falada e escrita. Foi Dwight Lyman Moody que confessou abertamente que sua veemência vinha da Bíblia e de Spurgeon. Tudo o que ele já disse, eu li. Meus olhos se deleitam nele. Se Deus pode usar o Sr. Spurgeon, por que não deveria ele usar a nós outros? Tá bom? Então quem fala isso aqui é Dwight Lyman Moody, tá bom? Que aprendeu muito com Spurgeon. Irmão Cleberson, quero comprar este livro, R$70. Você dá
esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça, na faixa, beleza? E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, uma palavra, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima tacar fogo na seara. Produção, roda! A vinheta, produção, em nome de Jesus. Tá. É forte, Brasil! A melhor vinheta do planeta no canal Seja Fonte. Louvor, frase e palavra. É forte. Vamos lá, vamos ler o texto bíblico. Vamos nos alimentar mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Zacarias, capítulo 4, versículo de número 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Amém? Bora lá. Para que a gente não perca a linha de raciocínio, porque nós estamos tratando aí Zacarias 4, só vou fazer uma revisão do vídeo passado para que você não perca a linha de raciocínio e as informações, tá bom? É importante também que principalmente você que está fazendo aula aí comigo, anote essas informações. Eu já cansei de dizer e repito sempre isso. Quem escreve a punho, quem escreve o que está aprendendo, aperfeiçoa pelo menos 3 coisas na sua cabeça. Memória, você lembra melhor. Raciocínio, você raciocina melhor. E linguagem, você fala melhor. Tá bom? Então, esses são os 3 principais benefícios que você ganha quando escreve a punho, escreve à mão. Então não deixe de anotar, que é muito importante para a sua vida mental e espiritual. Vamos lá. Você se lembra quantos Zacarias tem na Bíblia? Pensou muito, né? Tô falando com você que assistiu o vídeo anterior. Tem 28 Zacarias diferentes na Bíblia, tá bom? Muitos pensam que só tem o Zacarias, pai de João Batista, e esse aqui, profeta Zacarias. O templo foi concluído em que ano? Pensou muito também, hein? Algumas vertentes teológicas dizem que foi concluído no ano 515 e outras no ano 516. Beleza? Zacarias, ele tinha entre 20 a 25 anos, quando em 520 a.C., exortou Zorobabel a reconstruir o templo. Aqui você já começa a ver o quão novo Zacarias ele era quando ele começou a profetizar, tá bom? Outra informação importante sobre Zacarias é que ele aqui, quando profetizou para Zorobabel, já era novo, né? Porém, quando ele iniciou, ele era mais novo ainda. Antes dos 18 anos de idade, Zacarias, ele já profetizava, tá bom? Então, olha o quão novo esse profeta começou a profetizar. Olha o quão novo ele era. E o nome Zacarias significa Deus se lembrou. E essa expressão, ela está na Bíblia, nome Zacarias, significa Deus se lembrou. Não é porque Deus tem amnésia, não é porque Deus tem problema de esquecimento. Não, essa expressão na Bíblia, Deus se lembrou, ou o significado do nome Zacarias, é a mesma expressão
que é a mesma expressão de chegou o tempo de cumprir a promessa. Então, Deus se lembrou e chegou o tempo de cumprir a promessa, é a mesma coisa, tá bom? No nome Zacarias. Então, guarde isso. Deus se lembrou, não é porque ele esqueceu, é porque chegou o tempo de cumprir a promessa, tá bom? E eu quero liberar essa palavra bíblica para a sua vida. Zacarias, Deus se lembrou. Que isso, irmão Cleberson? Chegou o tempo de Deus cumprir a promessa que ele te fez. Amém? No versículo de número 1, nós tratamos a expressão e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E aqui nós tratamos que no dicionário John Davis, pelo menos 6 vezes esse anjo aqui chama Zacarias numa noite só para lhe passar as revelações. E aqui nós aprendemos uma coisa, né? Todas as vezes que o anjo chamou Zacarias, ele acordou para receber as revelações de Deus e receber os direcionamentos de Deus. Só que tem pessoas que Deus já cansou de tentar acordar elas. Deus, de forma insistentemente, sempre usa alguém para tentar acordar elas. E elas até hoje, depois de anos de crente, não acordam. E aqui a gente aprende uma coisa interessante. Pior do que quem dorme muito é quem nunca acorda. Quantas vezes Deus vai precisar usar as pessoas ou até mesmo falar com você para te despertar? Quantas vezes? Você vai continuar nesse sono espiritual? Não, desperte hoje. Deus não precisa falar com você 1000 vezes para você acordar. Se Ele falou uma, ouça e pratique o que Ele está te mandando. Amém? No versículo de número 2, está escrito: e me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro. Esse castiçal aqui, do jeito que a gente estava falando no vídeo anterior, também é chamado de lâmpada, lamparina, tá bom? É castiçal, lâmpada, lamparina, luzeiro, tá? E esse castiçal, ele era feita a manutenção 2 vezes por dia. Esse castiçal, quando ele era colocado no templo e no tabernáculo, ele representava a luz de Deus ali dentro do templo. E deixar esse candelabro apagar as luzes é o mesmo que dizer: Deus, não queremos mais o Senhor aqui. Deus, não queremos mais a sua luz aqui. Por isso que esse candelabro aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, ele representa chamado e relacionamento. Guarde isso. O candelabro era feita a manutenção dele 2 vezes por dia. Então não podia deixar com cinzas. Não podia deixar cheio de sujeira. Então era feita a manutenção 2 vezes por dia. E o que representa? Chamado e relacionamento com Deus. Existem pessoas que o chamado delas e o relacionamento delas com Deus estão cheios de cinza. Por quê? Porque está deixando o candelabro passar tempo, passar dia, passar mês, passar ano sem limpar, sem fazer a manutenção. Irmão Cleberson, como que faz a manutenção do meu candelabro? Como que faz a manutenção do meu chamado? Como que faz a manutenção do meu relacionamento com Deus? Orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, se consagrando, louvando. Isso tira a cinza do seu candelabro. Então não deixe o seu candelabro, o seu luzeiro, cheio de cinzas. Comece a fazer a manutenção dele todos os dias e tire essas cinzas. E aqui no versículo 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12 e 13 você vai ver pelo menos 2 coisas. A primeira, alguém com muita vontade de ensinar. Segunda, alguém com muita vontade de aprender. A primeira pessoa, o anjo ou Deus através do anjo, está aqui ensinando no capítulo 4 até o último versículo. É interessante que sempre foi vontade de Deus ensinar a sua criatura. Sempre foi vontade de Deus ensinar os seus filhos. Sempre foi vontade dele. Porém, Deus às vezes não encontra corações abertos para aprender.
Essa é a grande diferença. E é uma loucura você querer ensinar quem não quer aprender. É a mesma coisa de que você está jogando palavras ao vento. Não. Deus, ele tem muito para nos ensinar, mas muito mesmo. Mas não são todos que querem aprender. E eu tenho ainda uma informação para te passar. Em Provérbios capítulo 1, versículo do 20 ao 22, eu citei no vídeo anterior, diz que a sabedoria está gritando nas ruas, está gritando nas praças, está gritando nos lugares, mas o tolo não a ouve. Pode ver, a sabedoria está gritando em todos os lugares, mas o tolo não a ouve. Então o que Deus está dizendo para você é: filho, minha filha, eu estou querendo te ensinar a todo momento, mas é você que não está me ouvindo. É você que não quer receber o meu direcionamento. Você quer viver pelo seu direcionamento. Por isso, abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração e você verá que Deus já está falando. Segundo aqui que eu tratei, Zacarias, ele se mostra alguém com muita vontade de aprender. E um dos principais ensinos de Cristo em Mateus 5:3 é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Empobrecimento do espírito é aquele ser humano que se empobreceu das suas opiniões, se empobreceu do seu jeito de pensar, se empobreceu do seu jeito de agir, para se encher do jeito de pensar de Deus, para se encher do jeito de pensar e de agir do nosso Deus. O que Deus deu para Salomão, um homem que, segundo o próprio Deus, é o mais sábio do planeta Terra depois de Cristo, o que Deus deu para Salomão não foi uma mente brilhante. O que Deus deu para Salomão foi uma palavrinha hebraica chamada Leb Shomeia, que significa o coração que ouve. Então olha que coisa interessante. O que Deus deu para Salomão não foi uma mente brilhante, foi um coração disposto a ouvi-lo a todo momento. Então você quer ser sábio, você quer ser sábia, tenha um Leb Shomeia, um coração que ouve, tá bom? E no versículo 6, para encerrar e já iniciarmos aqui, o versículo de número 7, está escrita a expressão: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Até hoje, esse versículo, ele é interpretado de maneira errada. Porque quando se ouve nem por força, nem por violência, algumas pessoas já aplicam que não pode forçar ninguém a buscar a Deus. Se às vezes você que é pai, você que é mãe, você tem um filho que às vezes não quer ir para a casa do Senhor, não quer ir para a igreja, se ouve a expressão: não deixa, é nem por força, nem por violência. Às vezes quando está evangelizando alguém, a pessoa não quer, a pessoa fica meia travada, aí alguém já diz: não deixa, não é nem por força, nem por violência. O problema é que quando eu falo que é nem por força, nem por violência, dizendo que eu não posso forçar ninguém a buscar a Deus, chega ao ponto de não forçar nem meu próprio filho, nem minha própria filha, e deixar ele ou ela viver da maneira que quer, você quebra um grande princípio bíblico, que é o princípio de esforço, sacrifício. Então tome muito cuidado com as expressões que você ouve, mas que Deus nunca falou. Vamos lá. Quando Deus ele diz isso aqui, através de Zacarias, para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, significa que a nação, nesse tempo aqui, ela estava muito fraca. A nação, nesse tempo aqui, estava muito enfraquecida, porque tem duas coisas que fazem de qualquer nação uma nação poderosa
e uma nação fracassada. Duas coisas. A primeira, poder militar. Toda nação que ela é muito poderosa, ela tem um poder militar muito grande. E toda nação que ela é muito fraca, ela tem um poder militar muito pequeno. Segunda coisa, aliança política. Toda nação que ela é muito poderosa tem muita aliança política. E toda nação que ela é muito fraca, ela não tem muita aliança política. Nessa época aqui, Zorobabel, o governador da época, ele não tinha as duas coisas. Ele não tinha nem poder militar e nem aliança política. É interessante que Deus vai usar Zacarias para dizer para Zorobabel: Zorobabel, nem por poder militar, nem por aliança política, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. É coisa gloriosa isso aqui, que Deus está dizendo para Zorobabel e para a nação de Israel. Eu sei que você está fraca, eu sei que você não tem poder militar, eu sei que você não tem muita aliança política, só que deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca dependi de poder militar para colocar o meu povo aonde eu quero. Eu nunca dependi de poder militar ou aliança política para colocar o meu povo aonde eu quero. Todas as vezes que o meu povo dependeu da minha graça, eu coloquei ele aonde eu quero. Todas as vezes que o meu povo dependeu do meu espírito, eu coloquei o meu povo onde eu quero. E no vídeo anterior eu falei, é uma mensagem tão propícia para o que nós estamos vivendo nesse ano de 2023, porque muita gente confiou no poder militar brasileiro, muita gente confiou em aliança política e deixou de confiar no Senhor. Por isso essa mensagem vem da parte de Deus para dizer para o povo de Deus: olhe só, povo meu, nem por poder militar, nem por aliança política, mas se vocês dependerem de mim, eu coloco vocês aonde eu quero. Oh, glória! É isso que Deus está falando conosco. Vamos continuar. E aí chegamos agora no versículo de número 7, que tem a expressão: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. O que isso quer dizer? Essa expressão, quem és tu, ó monte grande, que monte é esse? Lembrando que a palavra monte grande está no texto de forma figurada. Ela tem o significado de oposição e indisposição do povo. Oposição a povos estrangeiros e indisposição do próprio povo. Oposição, às vezes, do próprio povo e indisposição dele mesmo. Vamos ver isso? Vamos ver se realmente tem a ver isso aqui? Primeiro texto que eu quero tratar com os irmãos aqui, para nos embasar, é Esdras. Esdras capítulo 4, versículo do número 1 ao 5. Lembrando, a expressão, quem és tu, ó monte grande? Que monte grande é esse? É aqui que eu vou explicar. Olha o título, o que diz. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Capítulo 4, versículo de número 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. 3.
Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. 5. E alugaram contra eles, conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então aqui você vê uma oposição. Versículo de número 24 do mesmo capítulo vai dizer assim, então cessou a obra da casa de Deus. Olha a oposição, o que fez eles fazerem. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Vamos para um outro texto aqui, que agora aqui você viu a oposição, tá bom? Que nós estamos tratando aqui a expressão Monte Grande, tá bom? Que Monte Grande é esse? Oposição por parte de estrangeiros e do próprio povo, e agora a indisposição por parte do próprio povo. Ageu, se você estiver em Zacarias, é só voltar um pouquinho aí, tá bom? Algumas páginas. O livro de trás já é Ageu. Ageu capítulo 1, versículo de número 14. Olha o que está escrito. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Olha o que Deus fez. Deus levantou o espírito de Zorobabel, príncipe de Judá, espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E o que eles fizeram? E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Vamos continuar, capítulo 2, versículo do número 1 ao 5. A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Então aqui nós vemos o que significa a expressão Monte Grande. Por que Deus tem que usar Zacarias para dizer para Zorobabel: quem és tu, ó Monte Grande? Quem és tu, ó oposição estrangeira? Quem és tu, ó oposição do próprio povo? Quem és tu, indisposição do povo? Por quê? O que Deus está falando é: quem estiver se opondo à minha obra, afastarei, destruirei, aniquilarei. E com respeito à indisposição do povo, irmão Cleverson, o próprio texto diz:
O Senhor deu um novo espírito para eles. Mas era líder, irmão Cleberson. Deus levantou Zorobabel. Deus levantou Josué, o sumo sacerdote. Deus levantou o povo. O que Deus está dizendo é: dentro do seu chamado, dentro do propósito que eu te dei, se você estiver atravessando oposição do povo estrangeiro ou oposição do próprio povo, saiba que eu não te perdi de vista. Eu tenho condições de tirar essa oposição para que você continue caminhando. Mas Deus, é um monte grande, eu abato esse monte grande só para que você continue caminhando. Senhor, eu estou encontrando indisposição da minha parte, indisposição da minha liderança, indisposição do povo. Que Deus está dizendo é: eu também tenho condições de dar um renovo de espírito, de trocar o espírito, dar ânimo no espírito para o seu líder, para você e para todo o povo. Só para mim não te ver parado. O que Deus está dizendo para você é: quem é essa indisposição diante de mim? Quem é essa oposição diante de mim? Não existe oposição que fique de pé diante do nosso Deus. Não existe indisposição que fique de pé diante da graça de Deus. O que Deus está dizendo é: nada vai poder te parar. Nada vai poder parar o propósito que Deus tem na sua vida. Nada, nem líder, nem povo, nem sumo sacerdote, nem ninguém, nem oposição política, nem oposição de povo estrangeiro, nem oposição do próprio povo, nada vai poder te parar. Deus faz uma pergunta para você: quem é esse monte diante de mim? Quem é essa oposição diante de mim? Quem é essa indisposição diante de mim? Não existe nada que fique de pé diante da minha graça. O que Deus está dizendo é: hoje eu te dou um novo espírito, hoje eu te renovo, hoje eu te levanto na minha presença, porque nada fica de pé diante de mim. Oh, glória! Você se lembra, já foi tratado aqui nesse canal, mas você se lembra do monte, a muralha de Jericó? Já que estamos falando de monte, que aqui é figurado, eu vou falar de um monte literal, então, para que você veja que tanto o monte figurado quanto o monte literal, muralha literal, não fica de pé quando Deus quer realizar uma obra na vida de alguém, ou quando Deus manda uma palavra para a vida de alguém. A muralha de Jericó, ou o monte, como você queira chamar, ela tinha 9 metros de altura, 6 metros de espessura. Que coisa grande! Tinha até casa em cima. Só que Deus falou que ia derrubar ela. Hebreus capítulo 11, versículo 30 vai dizer que pela fé os muros de Jericó caíram, sendo rodeados durante 7 dias. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua mente, para a sua alma e para o seu espírito. Nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. Repito, nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. A fé que Deus te deu é tão poderosa, tão magnífica, tão majestosa, que ele destrói monte figurado, destrói monte literal, destrói indisposição, destrói oposição, destrói perseguição, destrói tudo só para te colocar aonde Deus quer que você esteja. Essa é a fé que Deus te deu. E Deus te faz uma pergunta, mais uma vez: o que é essa disposição diante de mim?
O que é essa oposição diante de mim? O que é essa perseguição diante de mim? O que impede de eu te colocar aonde eu quero? Use a fé que eu te dei, acredita na palavra que eu estou usando, meu servo, nesse exato momento. Só acredita na minha palavra que eu te coloco aonde eu quero. Oh, glória ao nome de Jesus. Vamos continuar e já vamos encerrar. Ainda no versículo de número 7, aqui do capítulo 4, logo no finalzinho aqui, tem a expressão graça. Graça a ela. Para não ficar sem nexo, eu vou ler o versículo 7 de novo para que você entenda, tá bom? Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Qual o propósito dessa expressão? Eles estão construindo o templo. E aqui, algumas traduções diz primeira, outras dizem última. Enfim, mas a palavra de Deus aqui é que a obra seria concluída. E quando fosse concluída, o povo iria olhar para essa obra, iria dizer graça, graça a ela. Alguém pergunta, por que 2 graça? Não poderia ser só um? Graça a ela. E essa expressão aqui, quando a obra estivesse acabada, significaria a expressão de que, quando você visse o templo, graça a ela, significaria o respaldo da beleza do templo, aquilo que o povo está vendo. O povo está vendo o templo concluído, belo, e isso lhe causaria emoções de elogiar. Por que eu digo que é um elogio? Porque na expressão João Ferreira de Almeida está graça a ela. Só que em outra tradução está que maravilha, que maravilha. Em uma outra tradução está escrito é pela graça, é pela graça. Em uma outra tradução está escrito quão encantadora, quão encantadora. Para que isso, irmão Cleberson? Essas duas expressões juntas é para realçar a beleza do templo. É para realçar a conclusão da obra. E aqui eu aprendo uma coisa, um dos maiores ensinamentos de Cristo, repito, é um dos maiores ensinamentos de Cristo, que se você praticar, sua vida espiritual, ela muda, tá bom? Pode ver que aqui no versículo de número 7, há uma repetição da palavra graça, ou maravilha, ou encantadora, para realçar a beleza do templo. Então, quanto mais repetição, mais iria realçar aquela beleza. Só que a repetição não só serve para realçar a beleza de algo. Existem repetições na Bíblia que quando Deus manda você repetir, é para lhe dar força, lhe dar ânimo e para que você tenha firmeza de propósito. Vamos lá? Aqui nós aprendemos que tem uma repetição para realçar a beleza do templo. Porém, a repetição bíblica, ela não só serve para realçar a beleza do templo. Vamos ver que muitas das vezes a repetição bíblica serve para realçar a firmeza de propósito, que hoje, infelizmente, nós encontramos em
poucos cristãos, em poucos crentes, firmeza de propósito. Muitos hoje iniciam algo, mas param no meio do caminho. E poucos são aqueles que têm firmeza de propósito ao ponto de começarem e terminarem. Vamos ver aqui. Lucas, capítulo de número 11. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pegue ela. Lucas 11, do 5 ao 8. Olha o que está escrito. Lembrando que nós estamos tratando a expressão aqui, repetição, tá bom? Insistência. Lucas 11, do 5 ao 8. A parábola do amigo importuno. Versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? 6. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. 7. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. 8. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Primeira parábola aqui que Jesus está ensinando sobre a insistência é de um amigo que recebe a visita de um outro amigo de viagem, não tem nada dentro da sua casa para oferecer, vai na casa de um outro amigo próximo, tudo já está fechado, tudo já está trancado, está todo mundo pronto para dormir e ele começa a chamar. O texto vai dizer que esse amigo que está dentro da casa não quer atender. Esse amigo que está dentro da casa não quer se levantar. O que Jesus está ensinando aqui, através da repetição, através da insistência, é que esse moço não chamou a primeira vez e desistiu. Não chamou a segunda vez e desistiu. O propósito dele era tão firme, ele tinha tamanha firmeza de propósito que não iria sair da porta daquele seu amigo enquanto não fosse atendido. Entenda isso. Dentro da casa tem alguém que não quer atender. Dentro da casa tem alguém que não quer se levantar. Dentro da casa tem alguém que não quer dar o que a pessoa que está chamando quer pedir. O que a pessoa que está chamando está pedindo. Não quer, mas a insistência é tamanha que o não muda para sim. A insistência é tamanha que quem está deitado e quer ficar deitado tem que se levantar. A insistência é tamanha que quem está deitado não quer atender e não quer dar o que a pessoa está pedindo, tem que se levantar para dar o que a pessoa está pedindo. Que é isso, irmão Cleberson? Repetição. Firmeza de propósito. Vamos continuar. Eu não vou aplicar ainda não. Eu quero que você entenda muito profundamente esse conceito na Bíblia. Lucas 18. Do 1 ao 8. Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. Olha o que está escrito. Agora uma outra parábola, a do juiz iníquo. Versículo 1 do capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. 2. Dizendo:
Havia em uma cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. 3. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo. Olha o que o juiz está dizendo consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que Jesus explica aqui, irmão Cleberson, com esta parábola do juiz iníquo? O que a gente está tratando? Repetição, insistência. Aqui está um juiz, que o texto diz que ele não temia nem a Deus, nem aos homens. Para ele, tanto faz como tanto fez. Era uma coisa sem importância, julgar ou não julgar. Queria ajudar quem ele queria. É isso que o texto está dizendo. Só que tinha uma viúva naquela mesma cidade, que ia frequentemente diante do juiz. E o que ela falava? Juiz, faz justiça contra o meu adversário, está me prejudicando muito. E o juiz não dava ouvido. Ela ia para casa, no outro dia ela voltava. Qual era a palavra? Juiz, faz justiça contra o meu adversário, está me prejudicando muito. E o juiz não ouvia. Ela ia para casa. No outro dia, quem era que estava lá? Ela de novo. E qual era a palavra? Juiz, faz justiça contra o meu adversário, está me prejudicando muito. Ela fica numa frequência, numa repetição, numa insistência tamanha, que enquanto ela não recebesse sua justiça, ela não iria sair do pé daquele juiz. Mais uma vez o texto e Jesus nos mostrando o quanto nós temos que ser firmes no nosso propósito, o quanto nós temos que ser firmes naquilo que Ele nos mandou fazer, o quanto nós temos que ser firmes na oração. Vamos continuar. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 3. Olha a firmeza de propósito agora na adoração. Isaías capítulo 6, versículo de número 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando acabava, irmão Cleberson, o que eles falavam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Existem muitas pessoas que já pararam de adorar a Deus, mas os serafins não ficam reclamando que é o mesmo louvor, a mesma palavra, ai, a mesma cantiga. Ai, meu Senhor, que coisa chata. Não. Eles estão na presença do ser mais poderoso do universo. E na medida em que adoram,
mais sentem essa presença. Na medida em que adoram, mais pegam fogo. Na medida em que adoram, mais são íntimos de Deus. Quero dar uma palavra aqui para você que parou de adorar. Parou de adorar por quê? Sendo que é através da repetição, através daquilo que se aprendeu e está praticando, que você vai se achegar mais perto de Deus. Os serafins, o louvor deles é esse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É através da repetição. Isso aqui, para você, pode ser chato, mas para eles, na medida em que eles adoram, mais sentem a presença de Deus. Vamos continuar. Agora, vamos aplicar em Jesus. Mateus, capítulo 26. Lembrando, estamos falando sobre o poder da insistência, o poder da repetição. Mateus 26, do 39 ao 44. Mateus 26, do 39 ao 44. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha a oração de Jesus, hein? Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes velar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 42. E indo segunda vez, orou dizendo, olha a oração de Jesus, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E o último versículo. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus, que conhecia as palavras, todas as palavras do vocabulário, tinha um conhecimento vasto, diante do Pai, ora a mesma coisa. Jesus, que poderia orar aí 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas sem repetir uma palavra, aqui mostra que ele, das 3 vezes que foi orar nessa noite, orou a mesma coisa. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus apresenta aqui a oração insistente. Jesus apresenta aqui o pedido insistente. Por que Jesus ele mostra isso? Nesse texto, mostra isso no texto de Lucas 11, do 5 ao 8. Mostra isso no texto de Lucas 18, do 1 ao 8. Jesus quer nos ensinar algo. O nome desse algo se chama oração insistente. E Jesus está nos ensinando a seguinte oração. Ore de uma tal forma que você repita
Insista, persista, pedindo e buscando algo diante de Deus até você receber. Insista até você receber. Persista até você receber. O que Jesus quer ver em você é uma fé firme, uma fé bem fundamentada, não uma fé meia pataca, não uma fé que começa, mas não termina, não uma fé que começa pedindo com toda a fé, mas passa 5, 10 dias, 15 dias, um mês, já desiste. Jesus não quer ver uma fé em você que é uma fé que começa, não termina. Começa pedindo para que Deus converta seu marido e aí começa a ver algumas coisas em casa, desiste de pedir sobre a transformação do seu marido. Jesus não quer que você comece pedindo pelo seu filho, pela sua filha, por transformação para a vida deles. E dependendo do que você vê em casa, você desista de orar pelo seu filho ou pela sua filha. Não! O que Jesus está dizendo é: insista até eu responder. Insista até Deus responder. Insista até você receber o seu milagre. Insista até você receber o que está pedindo. Insista até que você veja os céus abertos. Insista até que você alcance o seu objetivo. Insista até que você alcance o seu sonho. O que Deus está dizendo para muitos irmãos e muitas irmãs minhas é: o que eu estou vendo na face da terra, eu fico triste, porque vocês eram para ser as principais referências de insistência, mas vocês desistem muito fácil daquilo que vocês me pedem. Vocês desistem muito fácil daquilo que vocês estão diante de mim pedindo e insistindo. Vocês têm que ser a referência para o planeta Terra de insistência. Vocês têm que ser a referência para o planeta Terra de persistência. Orar até receber, pedir até receber, insistir até alcançar, bater até abrir, procurar até achar. É vocês que têm que ser essa referência para a raça humana. Deu para entender? O problema é que essa ferramenta hoje, essa ferramenta aqui, ela é abandonada. E muitas vezes o mundo está utilizando essa ferramenta com você para te fazer escrava dos prazeres do mundo. Ah, tá não, irmão Clebson, eu não percebo. Tá não? Vamos lá. Vamos começar então por Satanás, tá bom? Satanás. Daqui a pouco a gente passa pro mundo. Satanás, quando ele quer te derrubar, sabe o que ele faz? Ele primeiro sabe da sua fraqueza. Segundo, vai batendo na sua fraqueza até você ceder. Satanás, um exemplo, sua fraqueza é bebida. Ele te bate na bebida hoje e amanhã ele vai te bater na droga. Amanhã vai te bater na pornografia. Depois vai te bater em um outro pecado. Não. Se ele sabe que a sua fraqueza é droga, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lançar seta, vai usar pessoas e vai bater nessa mesma tecla, porque ele não quer ver você liberto. Falei de Satanás, né? Vamos falar da nossa velha natureza, a nossa, que tá aqui, ó, dentro de cada um. Que aqui dentro de cada um tem todos os pecados que você imagina. Dentro de mim, dentro de você, é a gente que tem que se esforçar, buscar Deus para que esses pecados não saiam. Tá bom? Mas vamos falar da nossa velha natureza. Sabe o que a nossa velha natureza faz para nos derrubar e nos afastar de Deus? Ela bate em uma mesma tecla até te derrubar. Ela bate em uma mesma tecla até ver você caído. É por isso que tem tanta gente que não consegue se libertar de várias coisas. Por quê? Porque a sua velha natureza
é mais insistente do que você mesmo. Satanás é mais insistente do que você mesmo. Viu? Falei de Satanás, falei da nossa velha natureza, vamos para o mundo. Hoje, né? Hoje, quem não tem um celularzinho na mão, não é isso? Você provavelmente está me vendo pelo seu celular. Quem não tem um celularzinho na mão? Você já percebeu a quantidade de propagandas que tem em praticamente todas as redes sociais que você entra? Você já percebeu a quantidade de propagandas que tem em todos os meios sociais que você entra? Percebeu? Vamos começar pelo YouTube, às vezes. Às vezes você não está vendo um vídeo e no meio do vídeo não tem uma propaganda? Aí você clica lá na propaganda que não quer ver o anúncio, não quer ver tal. Aí você começa, volta no vídeo, vê mais alguns minutos e de repente a mesma propaganda volta. Aí daqui a pouco você, não quero ver. Aí você continua assistindo o vídeo e daqui a pouco passa uns minutinhos, mais uma propaganda. Você entendeu alguma coisa? Deixa eu lhe explicar. Você sabe por quê que as empresas gastam tanto dinheiro com propaganda, pagam as plataformas digitais com respeito à propaganda para elas anunciarem? Você sabe por quê? Porque eles descobriram que através da insistência eles vendem muito. Eles forçam você a comprar algo, e não é pôr uma arma na sua cabeça. Eles forçam você a comprar algo, sugerindo a mesma coisa várias vezes, até que dentro de você crie o desejo para comprar aquilo, ou para fazer aquilo. Eu estou citando só uma coisa, tem várias. O que Deus está me fazendo aqui é apenas para abrir os seus olhos, para que você use uma ferramenta que Jesus já te entregou, e que quando você não usa, você se torna escravo dos meios sociais, você se torna escravo de Satanás, você se torna escravo da sua velha natureza. Você sabia, eu já falei sobre isso aqui no canal, mas você sabia que hoje tem uma doença chamada nomofobia? Sabe o que é nomofobia? Medo de ficar sem um aparelho celular, medo de ficar sem um aparelho telefônico. Sabe o que isso gera? Pasme, sabe o que isso gera? Fizeram um experimento com alguns jovens, fizeram um experimento com algumas pessoas, e deixaram essas pessoas 3 dias, sem mexer num aparelho telefônico, num celular. Sabe o que eles descobriram? Que essas pessoas que ficaram por um tempo sem mexer em um aparelho celular apresentaram a mesma abstinência, os mesmos sintomas de abstinência de um drogado, de uma pessoa que usa crack, uma pessoa que usa maconha, uma pessoa que usa cocaína, apresentou a mesma abstinência. Aí alguém está olhando eu falando isso aqui, pode até, não, mas não tem nada a ver não, irmão Clebson, é bobagem isso, é só insistir até receber, é isso mesmo. Você rejeitou essa ferramenta, o mundo não. Você rejeitou essa ferramenta, Satanás não. Você rejeitou essa ferramenta, sua velha natureza não. Você pode ver que Jesus, ele utilizou essa ferramenta para se manter de pé diante do Pai. Ele utilizou. E ele está mostrando aqui, ó, as vezes que ele utilizou essa ferramenta para se manter de pé diante do Pai. Insistência. Você está diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim.
Tem misericórdia dos meus pecados. Tem misericórdia da minha maneira de pensar. Você insistir, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Me liberta, Deus. Me liberta, Deus. O que Deus está te entregando hoje é uma ferramenta para você vencer a sua droga, vencer a sua velha natureza, vencer Satanás, vencer os meios de comunicação, que hoje eu estou te mostrando que Satanás, sua velha natureza, os meios de comunicação estão utilizando essa ferramenta e só você rejeitou e por isso você é escravo deles. Mas Jesus não quer que você seja escravo, Jesus quer que você liberte pessoas, Jesus quer que você esteja por cima das situações, libertando pessoas, mas para isso você tem que praticar a insistência. Para isso, você tem que praticar o que ele está ensinando na sua palavra. De nada adianta se você só me ouvir aqui e não praticar o que foi ensinado. O que Jesus está dizendo é: procure os seus métodos, procure o que você quiser, mas insista de alguma forma em uma determinada coisa que você precisa e você vai ver que eu vou te responder. Existem vários métodos de insistência. Eu tenho o meu através de lápis de cores. Eu tenho o meu através de escrita, pintar, ler, pintar, escrever, escrever, pintar. Aí depois que terminar, escrever de novo, pintar, escrever de novo, pintar. Eu tenho o meu método de insistência. Você pode fazer o seu, mas insista. Não largue essa ferramenta. Essa ferramenta pode te deixar de pé. Essa ferramenta pode te dar força. Essa ferramenta pode fazer você ser mais perseverante. Essa ferramenta pode te dar maturidade. Essa ferramenta pode te dar mais graça de Deus. Essa ferramenta pode fazer você viver muitos milagres. Para encerrar, o vídeo já ficou grande. Para encerrar aqui, você sabia que todo desejo que você tem é uma porta? A insistência é a chave. Todo desejo que você tem, todo sonho, tudo aquilo que você deseja alcançar é uma porta. Insistência é a chave. Que a partir de hoje você pratique a oração insistente, a vida insistente, pensamento insistente, palavra insistente. Que a partir de hoje sua mentalidade mude depois desse ensino. Repito, de nada vai adiantar se você não praticar. Amém? Bora pra cima, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus, sorriso de crente, abençoe.